Olá de novo, voltei porque esse compromisso de fazer a leitura da Bíblia, ele vem me consumindo. A necessidade de estar aqui com vocês e fazer essa leitura, fazer a live dessa série Traumas, ela tá me corroendo, sabe? Deus tem trabalhado muito dentro de mim e eu estou muito feliz e satisfeita. Que Ele venha cada vez fazendo mais. Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas Ele está comigo. É Ele que me dá as mãos e eu faço coisas que eu já não fazia há tanto tempo. Então só tenho prazer de dar glória a Deus, mesmo nos dias de opressão. Aleluia, porque Deus me ensinou a orar, a jejuar, a ler a Bíblia e a expulsar todo demônio que possa estar ao meu redor, dentro da minha casa e ao lado dos meus familiares. Com o Espírito Santo eu os protejo e eu uso das armas certas para poder ter uma vida incrível e viver esse meu sonho de ser uma mulher feminina. Eu espero que você esteja sendo edificada e realmente que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos para tudo que você pode viver. Não sou eu que vou te mostrar ou te influenciar. É o Espírito Santo a todo tempo. Eu só estou aqui fazendo o que eu preciso fazer porque me causa dor, me causa medo de viver algo diferente do que é hoje ter o Espírito Santo dentro de mim. Em nome de Jesus. Vamos orar de novo, porque eu quero que essa palavra ela firme em nossos corações, que Deus nos dê entendimento real do que Ele quis dizer aqui na Bíblia. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, querido Espírito Santo, me revela o que está por trás da sua palavra na Bíblia. Me traz a revelação dos teus mistérios. Me ensina a caminhar contigo, a ter desejo de oração, de jejum. Flui em cada uma dessas mulheres, Senhor, o que é necessário para que elas estejam ao teu lado. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos para 1 Salmos, capítulo 16. Versículo 1 começa assim. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao seu Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aleluia. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere uma aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samar e Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula,
mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Glória a Deus, glória a Deus. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Aleluia. Deus, ele é tão interessante, né? Ele é tão perfeito, que ele nos coloca em lugares próximo das pessoas, muito parecidas com o que nós vamos viver no futuro. Eu venho sentindo isso muito forte por meio da intercessão e do conhecimento de domínio do mundo espiritual, do maligno, e do poder que Deus coloca a cada uma de nós, mulheres, para interceder pela nossa casa e pelos nossos amores. Em nome de Jesus, Deus é tão lindo que Ele faz com que a gente possa, de forma muito leve e às vezes até agradável, replicar o que é bom. E às vezes transformar o que é ruim em glória. E é assim que eu estou também vivendo isso. Claro que tem um motivo muito grande de Deus ter colocado os capítulos do início da história de Davi na minha vida agora, junto com a série Traumas, onde eu estou dividindo com vocês vários momentos difíceis da minha vida, desde agora, dos últimos tempos, até a minha fase da juventude. Hoje eu tenho 34 anos, estou à beira de fazer 35, tenho uma filha de quase 4 anos e tenho algumas histórias para contar. Eu já tive momentos da minha vida onde eu tomava a maioria das minhas decisões. Não era porque em alguns momentos eu deixava ali o controle de Deus. Eu não dava o controle para Ele em nenhum momento. Então eu cresci sendo muito arrogante às vezes, muito prepotente, sabe tudo. E isso dificultou alguns dos meus desenvolvimentos, meus crescimentos, principalmente na área profissional. Então muitas vezes, por mais que bem sucedida, as coisas não funcionavam e saíam do trilho. Alguém muito ruim que eu permitia que estivesse ao meu lado,
alguma situação que não ia vingar ao longo do tempo, aparecia e eu me envolvia. E Deus vem trabalhando muito isso em mim, me mostrando que quanto é valoroso obedecer a Ele, escutar a vontade plena dEle para a minha vida. Espero que essa palavra ela tenha de alguma forma deixado claro que Deus nos coloca no lugar onde precisamos já viver a experiência de tudo que Ele vai nos dar no futuro, tá bom? E viver essa experiência é já utilizar do que você está vendo e colocar em prática, como se você já tivesse esse reinado que Deus te prometeu. Mesmo que Deus ainda não tenha te prometido nada, toma posse de coisas maravilhosas, porque Deus quer te dar o melhor. E o momento certo Ele vai falar no seu coração, Ele vai confirmar por profetas, Ele vai falar com você na palavra de Deus. E as coisas vão ficar claras, os seus projetos, os seus sonhos, o sonho que Deus tem para você vai ficar claro. E as coisas vão ficar um pouco mais fácil. Glória a Deus por isso. Um beijo grande, tenha um dia maravilhoso, que você seja inundado pelo poder de Deus e que Ele possa te trazer rotina, clareza, sensibilidade a tudo que Deus tem para te mostrar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.